Oi, gente. Eu vim aqui fazer um comentário muito rápido a respeito do mapa do MC Marcinho, um cantor e compositor de funk extremamente popular aqui no Rio de Janeiro e acredito que também muito popular Brasil afora. Vamos ver aqui o mapa dele. Ele nasceu no dia 11 de novembro de 1977, em Duque de Caxias, cidade vizinha ao Rio de Janeiro, sem horário conhecido. Contudo, esse dia foi também o dia de uma lunação. Vamos olhar aqui o mapa da lunação. Na falta do horário do nascimento do MC Marcinho, eu posso trabalhar com o mapa da lunação. Por quê? Porque é como se a lunação indicasse as possibilidades, indicasse os potenciais que estão presentes naquele período, um período aí de 29 dias e meio, a partir do momento em que ela acontece. E ele nasce praticamente em cima da lunação, no mesmo dia, talvez com diferença de poucas horas. E aqui eu calculei a lunação para Caxias, e o que nós vemos? O ascendente é Escorpião, o Sol e a Lua estão em Escorpião também, assim como Urano e Vênus, Vênus colada no ascendente, ou seja, é um mapa em que nós estamos diante aí de uma tripla ênfase em Escorpião. E o que isso pode significar? Em primeiro lugar, a gente pode pensar em termos de modelo planetário, ou seja, a distribuição geral dos planetas pela carta, que desenho que elas formam, e o modelo que eu tenho aqui é a taça ou tigela, tanto faz o nome. Quando é que nós temos a taça? É quando todos os 10 planetas estão dentro de um arco de, no máximo, 180 graus. Se eu considerar aqui de Netuno até Júpiter, eles estão todos contidos dentro desse arco de menos de 180 graus. Só sobrou do outro lado aqui o nó do sul, que não conta para a caracterização do modelo. E qual é o planeta mais importante dentro da taça? É o chamado planeta guia, que é o primeiro no sentido horário. E, nesse caso, é Júpiter. Júpiter na casa 9 da lunação, em Câncer. Bem, a casa 9 já tem a ver com mídia, já tem a ver com propagação, com divulgação. Júpiter tem a ver com expansão, com alguma coisa que apareceu para crescer, apareceu para se destacar. E esse Júpiter está em Câncer, o que está falando daquilo que o MC Marcinho tinha o potencial de levar para o mundo. E Câncer é um signo que fala de família, no sentido restrito, mas fala também de família no sentido ampliado, ou seja, a comunidade, as origens, as raízes dele. E MC Marcinho, ao longo da sua carreira, falou o tempo todo exatamente das suas comunidades, dos valores do subúrbio, dos valores, enfim, daquele grupo de origem em que ele viveu e cresceu. Então, esse é um elemento extremamente importante para a gente compreender a carta dele. O outro é o fato de que a coisa mais importante que a gente vê aqui de cara é esse estélio em Escorpião. Nesse estélio em Escorpião, além da própria lunação acontecendo ali, os dois luminares, nós temos essa Vênus colada no ascendente e uma ênfase marcante dentro do elemento água. Não tem nenhum planeta em Terra, né? Tem muita coisa em água, metade desse mapa está em água, especialmente o Escorpião. A água fala de emoção, fala de sentimento, fala de sensibilidade, algo muito adequado para um cantor e compositor popular, mas é água, antes de tudo, em Escorpião, o que agrega um fator de erotismo, um fator de sexualidade, de paixão, uma paixão assim extremamente intensa, que é o que ele coloca nas músicas dele. Aí eu trouxe aqui a letra da música mais conhecida dele, que é Glamurosa. Olha aqui as imagens que ele vai jogando. Poderosa, olhar de diamante, nos envolve, nos fascina. Fascina. Ele está falando aqui de Vênus em Escorpião, no ascendente da lunação. E imagens assim ostensivas de erotismo, balança gostoso, requebrando até o chão. Mais embaixo aqui ele fala em beijar teu corpo inteiro, te deixar muito louca, empinar o popozão. Ou seja, ele está aqui falando com toda, de uma maneira muito explícita, dos valores eróticos de Escorpião.
E mais um fator, um destaque final que eu faria na carta dele, seria o seguinte: o funk existe no Rio de Janeiro desde os anos 80, na verdade, desde o finzinho dos anos 70. Essa foto aqui de cima, por exemplo, é um baile funk de 1986, em Niterói, aqui a cidade vizinha. Só que o funk, nesses primeiros anos, ele já era muito popular nos bailes da periferia, mas ele estava fora do radar da mídia. Durante algum tempo, ele era um fenômeno local, era um fenômeno de grupo fechado. E não vai receber tanta atenção da imprensa, não vai receber tanta atenção dos meios de comunicação de massa. Isso passa a acontecer de uma maneira mais evidente quando Netuno sai de Capricórnio e entra em Aquário. Por quê? Porque o signo em que Netuno está define o gosto de uma geração inteira, define as características com as quais uma geração se identifica, especialmente quando se trata de música e de cinema, que são artes especialmente netunianas. O que Aquário fala? Aquário fala de democratização. Então, quando Netuno entra em Aquário, é a possibilidade de acontecer aquela profecia dos anos 60, né? De que um dia todo mundo teria direito aos seus 15 minutos de fama. Então, quando Netuno entra em Aquário, começa a trazer para o primeiro plano os artistas que vêm do meio do povo, os artistas, muitas vezes anônimos, os artistas de periferia, os artistas, enfim, que representam uma voz que se contrapõe à da elite. E o funk é exatamente isso. O funk melody do MC Marcinho é exatamente isso. Então, ele vai ser um dos representantes desse movimento que se afirma com Netuno em Aquário a partir de 1998.